Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver as decisões do TST, publicadas agora na quarta semana de setembro de 2018, que nos pareceram mais relevantes. O primeiro caso são os embargos 539/75 de 2013, no qual se trata do ônus da prova acerca do intervalo intrajornada no desempenho de trabalho externo. A ementa do julgado traz que é do empregado o ônus da prova da supressão ou redução do intervalo intrajornada quando desempenha trabalho externo, ainda que haja possibilidade de controle dos horários de início e término da jornada. As peculiaridades do trabalho externo, com a impossibilidade do empregador fiscalizar a fruição do mencionado intervalo, afastam a aplicação do item 1º da súmula 338. Aqui alguns aspectos iniciais. Quando se identifica a realização de atividades externas, ou seja, que não possibilitam o controle de jornada, o trabalhador não está submetido ao regime normal de duração do trabalho contemplado na CLT, ou seja, não há necessidade de pagamento de horas extras. Entretanto, o importante nesse tipo de regime excepcional contemplado no artigo 62 da CLT é de que não existe a possibilidade de controle de jornada, ou seja, se houver algum tipo de possibilidade, mesmo que não concretamente empreendida pelo empregador, há a necessidade do respeito ao intervalo, à duração máxima de jornada diária e, consequentemente, a sua eventual extrapolação acarreta a necessidade de pagamento de horas extras. De igual sorte, a súmula 338 informa que a ausência de juntada ou a ausência de apresentação de controles de jornada implica o reconhecimento, ou pelo menos a presunção de veracidade da jornada informada na inicial pelo reclamante. Aqui, essa circunstância, o que se tem é de que o pedido de pagamento em decorrência da supressão ou redução do intervalo entre a jornada tem que ser demonstrado pelo reclamante, ou seja, ainda que seja possível o controle do início e do término da jornada, consequentemente não se qualificando como regime excepcional do artigo 62 da CLT, para o intervalo intra-jornada, acerca do qual o empregador não teria qualquer tipo de controle ou possibilidade de controle, o empregado tem que fazer a prova de que ele não conseguia, em vista da carga de trabalho, fazer a paralisação do serviço no curso da jornada e, consequentemente, gozar desse intervalo. Aqui é uma das circunstâncias que se derivam desse tipo de condenação, ou seja, como o empregador de boa má-fé submetia o empregado a trabalho externo, consequentemente não imaginava que haveria necessidade de controles mais expressivos de jornada, ele não tinha qualquer tipo de registro acerca tanto do início ou do término da jornada, tampouco quanto ao intervalo intra-jornada, como normalmente se observa nos trabalhadores em atividades internas. O que se entendeu então nesse julgado é de que essa parte relativa ao intervalo entre a jornada, o empregado deve fazer prova de que não tinha possibilidade de efetivamente gozar desse descanso. Aqui um outro caso que já recebeu alguma repercussão em outras mídias, mas o agravo em embargos 11281 dígito 11 de 2015, no qual se confirma a responsabilidade por exposição de carteiros a assaltos. No caso, se tem na emenda: a ocorrência de assaltos normalmente violentos evidencia a exposição do carteiro que porta mercadorias e valores expressivos a maior risco que outros trabalhadores, razão pela qual essa Corte tem firme jurisprudência no sentido de que se aplica a responsabilidade civil objetiva da empregadora prevista no artigo 927, parágrafo único do Código Civil, afastando-se a ocorrência de fato de terceiro como excludente de responsabilidade. Nesse próximo caso, nós vemos o entendimento da STI acerca de eventuais danos morais decorrentes da utilização de barreira sanitária. São os embargos 1493 e 54. A emenda do julgado traz que, hipótese em que o quadro fático probatório delineado no acordo regional, transcrito pela terceira turma, noticia, com base no termo de inspeção expedido pelo Ministério Público do Trabalho, que, durante a passagem pela barreira sanitária, as empregadas, ao se deslocarem para o setor limpo, onde procediam à vestiu de uniforme, tinham de fazer uso de chuveiros não isolados por portas. Tal circunstância por si só impõe o reconhecimento do caráter ilícito da conduta da reclamada, porquanto gera uma exposição excessiva da intimidade da reclamante, além do que extrapola as próprias exigências contidas na norma de segurança e higiene sanitárias editadas pelo Ministério da Agricultura, que não estipula a necessidade de chuveiros defasados
para fins de atendimento do requisito da barreira sanitária. Essa barreira sanitária é simplesmente uma necessidade para empresas e para estabelecimentos que tratam com o processamento de alimentos, especialmente com o processo de aves e gado de outra natureza, no sentido de que os trabalhadores, antes de iniciar a jornada, façam um asseio completo e troquem de uniforme higiênico, para evitar qualquer tipo de contaminação com esses alimentos. No caso, a controvérsia surgia já na necessidade da utilização da barreira sanitária, que algumas turmas entendiam que a simples exigência desse procedimento, ou seja, de realizar o asseio com um banho e a utilização de uniformes novos, em todas as circunstâncias, já geraria o dano moral. Entretanto, o entendimento que se consolidou na STI é de que o elemento que caracteriza efetivamente a exposição da intimidade tanto das trabalhadoras como dos trabalhadores é essa circunstância de que alguns estabelecimentos, os empregados terem de usar chuveiros não isolados por portas, ou seja, seriam chuveiros coletivos, e nessa circunstância se entenderia que houve uma exposição excessiva da intimidade e, consequentemente, a necessidade do pagamento de danos morais. Assim, a utilização da barreira sanitária é entendida como razoável, desde que se possa preservar a intimidade do reclamante, ou seja, o trabalhador toma banho em chuveiros isolados por box e veste o uniforme próprio higiênico para o contato com o processamento de alimentos. E isso não geraria danos morais. Entretanto, quando se verifica o uso de chuveiros não isolados por portas, aí sim se teria a violação à intimidade do trabalhador e, consequentemente, a necessidade de sua reparação pela condenação a danos morais. No caso desses embargos 517300 dígito 7 de 2006, se tem a definição de que a norma coletiva não pode alterar a base de cálculo de gratificação de função. A ementa do julgado traz que, na hipótese dos autos, dependente da decisão regional, que a norma coletiva apenas estabelece que a gratificação de função é calculada sobre o salário efetivo e o adicional por tempo de serviço. Não há, portanto, previsão expressa de excluir da base de cálculo da gratificação de função as comissões. Nos termos do artigo 457, parágrafo 1º da CLT, as comissões possuem natureza salarial, devendo integrar a remuneração para todos os efeitos. Trata-se, portanto, de parcela de natureza salarial devida pela produção do empregado. É o que se expressa, inclusive, na súmula 93 do TST. Continuando então na ementa, desse modo, tratando-se de parcela de natureza salarial, ela integra o salário para todos os efeitos, não podendo a norma coletiva em exame, ao definir a base de cálculo da gratificação de função, como sendo o salário do cargo efetivo, sendo interpretada no sentido de excluir da base de cálculo dessa gratificação as comissões. Aqui algumas consequências. Primeiro, quando se tem essa figura de que a gratificação pelo exercício de função comissionada em atividade bancária é calculada de modo variável, computando-se então a remuneração efetiva do trabalhador, as comissões devem ser inseridas nessa base de cálculo, ou visto de outra forma, não compete à norma coletiva, ao acordo coletivo, à convenção coletiva, estipular a exclusão das comissões dessa base de cálculo. A outra consequência seria de que, eventualmente, esse pagamento em que não se observe no cálculo as comissões, pode acarretar que não se cumpra adequadamente o requisito do artigo 224 da CLT, que admite a jornada diferenciada para os trabalhadores bancários que exercem a função comissionada ou cargo comissionado, como queira. E por conta de se tratar de uma condição específica dessa regime excepcional de duração de trabalho, o pagamento dessa comissão superior em vista do salário do cargo efetivo. Enfim, o entendimento que está expresso nesse julgado é de que a norma coletiva não pode excluir da base de cálculo de gratificação de função as comissões em virtude da natureza salarial dessa parcela. Nesse próximo julgado se tem o exame da questão relativa à aplicação de multas ou de condenações por indenizações por litigância de má-fé. São os embargos 82900 de 78 de 2010. A ementa do julgado traz que,
Por revelar a natureza de sanção reparatória, diferentemente da multa que detém caráter punitivo, a condenação de um dos litigantes ao pagamento de indenização à parte contrária, em quantia não superior a 20% sobre o valor da causa, pressupõe a demonstração dos prejuízos efetivamente sofridos por esta, não podendo haver mera presunção de sua ocorrência pela litigância de má-fé. Merece reforma o acordo no embargado que decide que na condenação e indenização por litigância de má-fé, quando em posse de ofício, não há necessidade de o magistrado manifestar sobre os prejuízos sofridos pela parte contrária. Inicialmente se tem então que se trata da indenização estipulada no artigo 18 do CPC de 73, que admite essa indenização quando se demonstrarem se verificarem prejuízos à parte contrária em virtude da litigância de má-fé. Alguns elementos a se considerar e que podem orientar a atuação futura em futuros processos, ou seja, se a parte verifica que a parte adversa encontra-se comportando em litigância de má-fé ou pratica procedimentos que seriam enquadráveis como litigância de má-fé, é importante que ela registre e alegue a existência de prejuízos efetivos, de modo a que, se ela venha a requerer o pagamento dessa indenização, ou ainda o juiz entenda que se aplicar de ofício, esses eventuais prejuízos sejam claramente definidos no processo. E de outra sorte, caso essa penalidade seja imposta à parte, especialmente de ofício, é importante que ela exija que haja demonstração desses prejuízos. Caso contrário, se há violação ao dispositivo legal em que, em tese, admitiria essa condenação. Então foram essas as decisões que nos pareceram mais relevantes, publicadas agora na quarta semana de setembro de 2018 pelo TST. Se algum dos temas examinados ou algumas das decisões lhe chamou a atenção e você acha que mereceriam um maior destaque, deixe indicado nos comentários e nós podemos preparar um vídeo subsequente para tratar com mais detalhe dessa matéria. O link para as decisões, para as emendas completas dessas decisões, estará na descrição do vídeo logo abaixo. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.